Com bastante frequência, quando estamos a desenvolver um layout de uma página HTML, por exemplo, utilizando o Bootstrap e o seu sistema de grid, nós vamos acabar por perder um bocadinho o fio à meada relativamente à estrutura da nossa página. E o que é que eu quero dizer com isto? Quando começamos a trabalhar com várias secções dentro da nossa página, por vezes nós não temos muito bem a percepção de qual é o espaço que cada uma destas secções está a ocupar. Então vou-vos mostrar aqui uma estratégia de código que vocês podem utilizar para simplificar o vosso trabalho e poupar muitas horas à procura do problema. Bom, neste caso eu tenho aqui um exercício, que é a página 3, está completamente vazio, vou criar aqui um index.html. Vou criar aqui uma estrutura de uma página HTML absolutamente simples, e o que eu vou fazer aqui é o seguinte, apenas para facilitar o nosso desenvolvimento, vou inserir o Bootstrap CSS aqui dentro deste meu projeto. Nós podíamos ir aqui à web buscar uma CDN qualquer, mas eu vou-vos dar aqui uma dica que pode ser interessante. Se nós formos aqui às extensões e procurarem por CDN, vocês vão encontrar uma extensão chamada CDNJS. E não se enganem por ter ali o JS de JavaScript. Vocês vão instalar esta extensão e o que ela vos vai permitir é pesquisar numa lista de CDNs os mais variados tipos de bibliotecas, desde o Bootstrap, o jQuery, outras coisas que vocês queiram adicionar aos vossos projetos. E agora reparem no seguinte, se eu colocar aqui este espaço, a extensão já está instalada, eu vou fazer um Ctrl+Shift+P e vou procurar por CDN, simplesmente CDN. E vocês vão eventualmente encontrar o Search for Libraries aqui mais no fundo, ok? Depois tem aqui o Clear Cache e tem aqui o Recent Libraries. Eu vou selecionar aqui o Search for Libraries e quando me aparecer aqui este quadro eu vou, por exemplo, escrever Bootstrap, ok? Quando eu escrever o Bootstrap e pressionar o Enter, ele vai-me listar o conjunto de classes que ele tem, ou de bibliotecas, melhor dizendo, que ele tem lá disponíveis. Ora, eu quero utilizar o Twitter Bootstrap. E se eu selecionar o Twitter Bootstrap, ele vai-me permitir escolher qual é a versão que eu quero. Neste caso, quero a 4.5.0, que é a versão corrente, e ele agora vai-me indicar qual é o fecheiro que eu quero inserir dentro da minha página. Neste caso será o CSS bootstrap.min.css. Vou pressionar aqui o Return e ele vai-me perguntar como é que quer fazer. Você quer que eu insira, quer que eu copie para o clipboard, para você depois inserir onde quiser. Eu vou dizer não, insira aqui no meu documento. Eu vou pressionar aqui e cá está então já o meu, neste caso, o meu Bootstrap aqui inserido no meu sistema. Bom, vamos criar aqui um cenário. Eu vou colocar aqui um div.container. Dentro dele vou colocar um div.row e dentro dele vou criar duas calls. div.call. Ora, o que este código me vai permitir fazer, através da extensão Emmet, que é uma extensão que já vem instalada dentro do próprio Visual Studio Code, é criar esta estrutura de uma forma muito rápida. Vamos aqui pressionar o Return para abrir aqui um espaço e vamos simplesmente colocar aqui dois títulos, o H1 com o Call1, vou copiar aqui para baixo e vou colocar aqui o Call2. Se nós formos olhar agora aqui ao nosso código, eu vou abrir aqui o nosso fecheiro, nós temos aqui aquelas duas colunas. Vocês dir-me-ão, bom, mas por que motivo é que há aqui um espaço, por que motivo é que esta está ali encostada? Eventualmente, com a experiência, nós conseguimos perceber que não colocámos um text center para centrar e que o nosso container é um container normal e não um container fluido para colocar aqui as colunas encostadas um lado ou do outro. Então, seria muito interessante termos aqui uma forma mais ou menos visual de podermos ver quais são os espaços que cada um destes elementos está a ocupar. Bom, uma estratégia relativamente simples seria fazer qualquer coisa deste género. Eu vou criar aqui um fecheiro app.css, que pode ser exatamente o mesmo fecheiro que é usado em toda a minha aplicação com todas as outras classes de CSS, mas vou criar aqui uma classe muito específica. Para tudo aquilo que exista dentro do meu body, ok? E portanto, por isso é que eu coloquei body e o asterisco significa tudo, eu vou criar uma border, um px solid red. Ora, o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que todos os elementos do HTML, todas as tags, passem a ter uma border de 1px. Ora, no entanto, isto tem aqui um pequeno problema. É que se nós agora formos aqui refrescar, nós ainda não conseguimos ver, ok, tudo certo, porque ainda não inserimos aqui o app.css, então vamos colocar link .css e vamos agora colocar aqui app, e portanto, agora sim vamos conseguir ver
o resultado da nossa implementação, mas como vocês podem rapidamente observar, as linhas estão muito grossas e não é só isso. Elas dão-nos uma informação de layout errada. Porquê? Porque o border vai ocupar espaço. Se nós formos aqui clicar com o botão direito do mouse e fizermos inspecionar, nós vamos ter a oportunidade de ver nas ferramentas do programador que este elemento que aqui está, call, tem uma border 1. Ora, não é isto que nós queremos, porque nós queremos que tenha uma border 0. Tanto é que se eu alterar aqui para 0, nós vamos ver ali uma ligeiríssima diferença de alinhamento. Não é praticamente perceptível, mas existe aqui uma diferença de 1 pixel relativamente a esta. E reparem que o mesmo seria dizer se eu, em vez de escolher uma border de 1, eu tivesse colocado 10, vocês vão ver que de facto existe aqui um espaçamento muito grande. Bom, neste caso, o que eu vou colocar aqui é o seguinte. Vamos aqui regressar ao nosso código de CSS. Em vez de usar o border, eu vou usar o box shadow. Box shadow. E no box shadow eu vou colocar aqui vários valores. Um deles é o inset, porque o inset significa desenhar dentro, ok? Então o inset vai ter 0px, 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 ok? E agora vamos colocar apenas 1 pixel. 1 pixel é para ter ali um pequeno tom de cor dentro do nosso espaço, ok? Vamos, no entanto, ainda ter que definir qual é a cor. E neste caso nós podemos utilizar a função de CSS RGBA. RGBA significa Red, Green, Blue e Alpha, o que permite criar uma cor com alguma transparência. Então, neste caso, nós temos que definir aqui 4 valores. Vamos definir o nosso vermelho. Vamos colocar aqui 255,0,0. E agora, no último parâmetro, nós vamos definir qual é o grau de opacidade da nossa cor. Sendo que os valores variam entre 0 e 1, significando que o 1 é completamente opaco, isto é o vermelho que nós estamos a ver aqui. Se nós colocarmos o 0, nem sequer vamos conseguir ver a cor porque fica transparente na totalidade. Podemos utilizar ainda com valores com casas decimais, por exemplo, 0.1 significa 1/10 de opacidade. Como vocês podem ver, ficou aqui muito escuro porque é praticamente completamente transparente. É 10% transparente, é o equivalente a 10%. Se eu colocar 0.5 vai ser 5% transparente. Bom, vamos experimentar com 0.5. Se eu agora regressar aqui e fizer Ctrl+Shift+R, vocês vão observar que o comportamento destas linhas já é diferente. E reparem que aqui neste caso concreto, a minha coluna 1 já não apresenta qualquer elemento a não ser a sua própria dimensão interna. O facto de eu ter atribuído um box shadow não vai influenciar a sua largura nem a sua altura. E isso é que é fundamental para nós podermos tirar o máximo partido desta ferramenta. No entanto, nós podemos agora trabalhar aqui de uma forma mais subtil para que não tenhamos estes elementos visuais a perturbar a estruturação da nossa página da seguinte forma. Vamos colocar aqui apenas um 1. E vamos aqui acabar por definir um valor que vai ficar suficientemente transparente para eu conseguir ver quais são os espaços que estão a ser ocupados, mas ainda assim não estragar a estrutura da minha página. Eu vou aqui abrir um bocado e agora vamos olhar aqui. Se eu quiser centrar aqui os meus elementos, reparem o que é que vai acontecer. Eu posso chegar aqui, colocar aqui um text center. Ok? Vamos colocar aqui um text center e nós vamos poder ver agora o comportamento de cada um destes elementos. Reparem, eu tenho aqui a coluna 1 e a coluna 2 completamente centradas. Imaginem que dentro da coluna 1 eu coloco aqui um parágrafo e neste parágrafo coloco texto. Ok? Vamos ver o que é que vai acontecer agora se eu refrescar. Reparem como aqui nós vamos começando a ter a percepção que existem espaçamentos entre estes elementos e isso pode ser o ponto fundamental para nós conseguirmos descobrir onde é que está o problema daquele nosso layout que nós não conseguimos detectar sem ter esta ferramenta de CSS, vamos lhe chamar assim, disponível para nós. Vocês perguntarem-me, bom, mas então o que é que vai acontecer quando eu for entregar ao meu cliente a minha página, o meu layout de HTML? O que vai acontecer é que ele vai começar a ver aqui linhas vermelhas em todo o lado. Não, isto resolve-se de uma forma extraordinariamente simples. Nós poderemos simplesmente selecionar tudo aqui e depois fazer Ctrl+Til para colocar um comentário e agora se fizermos aqui um refrescamento, os nossos elementos visuais vão acabar por desaparecer. Quero chamar a atenção também para o seguinte, por uma questão de compatibilidade, tradicionalmente nós não devemos apenas usar o Box Shadow. No caso de vocês estarem a desenvolver ou neste caso o Box Shadow sem mais nada.
Se vocês estão a desenvolver no Google Chrome, à partida não haverá qualquer problema. Se estiverem a utilizar o Mozilla, ou então o Safari, ou outro browser que utiliza um motor de renderização do CSS diferente, então o que vocês devem fazer é simplesmente o seguinte: copiar mais 2 vezes isto e vão acrescentar aqui os prefixos moz, traço, e também aqui em baixo vamos acrescentar o prefixo WebKit, traço. Ok? E desta forma vocês vão garantir que esta classe, vamos lhe chamar assim, estas propriedades todas que aqui estão, neste caso é só o meu Box Shadow, vai conseguir funcionar exatamente da mesma forma em qualquer browser que vocês usem para fazer o desenvolvimento do vosso código. Então significa agora que se eu aqui refrescar, temos novamente aqui a apresentação das nossas linhas guias, que nos vão permitir então perceber que, por exemplo, se eu quiser colocar um espaço para a coluna aqui e relativamente à página de cima, eu posso, ou melhor, ao topo da minha página, eu posso simplesmente colocar aqui margem top de 5. Vamos verificar o que é que vai acontecer aqui no sistema. Ctrl+Shift+R e reparem como rapidamente eu consigo perceber que há aqui linhas divisórias que me indicam que há determinadas áreas do nosso layout que estão espaçadas, estão desvazadas, etc, etc. E, portanto, é muito interessante que vocês possam explorar isto. Obviamente que se quiserem e não gostam da cor vermelha, podem rapidamente chegar aqui a alterar aqui, por exemplo, para azul, simplesmente tirando aqui Red, Green and Blue, portanto 255. Obviamente que não se podem esquecer de alterar em todos os valores para ficar sempre igual. Okay? Então vamos aqui simplesmente fazer isto, copiar tudo isto, vamos colar aqui desta forma, às vezes dá um bocadinho mais de trabalho, mas é mais simples assim. Vamos aqui refrescar, Ctrl+Shift+R, está novamente vermelho, vamos aqui alterar novamente, eu peço desculpa porque mexi aqui no local errado, vamos colocar aqui ponto 1, agora sim, vamos colocar aqui o 0, aqui o 255 para termos o azul, vamos copiar tudo isto que aqui está, vamos colar aqui em cima e vamos colar aqui em cima, ok? Agora sim, peço desculpa por este bocadinho, aqui está então, e portanto vocês agora podem escolher a cor e podem usar esta ferramenta, obviamente nunca se esquecendo que no final, quando estiverem em ambiente de produção, vocês devem comentar este código, devem regressar aqui, fazer Ctrl+Shift+R e têm a vossa página completamente visível e sem qualquer elemento de guia.